Olá, seja bem-vindo ao Experimentos de Garagem. Eu sou Aldir Amaro e vamos dar início a uma nova série. Esta série é dedicada àqueles que participaram aí de uma época que tinha o famoso fliperama. Se você não sabe o que é um fliperama, então nos acompanhe, vai ser muito divertido. Primeiramente, o que então é o danado do fliperama? O que é uma máquina arcade? Ela também é chamada até de arcada por algumas pessoas. Era um aparelho que era feito numa caixa de madeira normalmente e ficava em alguns estabelecimentos e era mais relacionado à parte de jogos, entretenimento. E ela possuía uma TV dentro dela, os botões, o manchezinho e tinha uns jogos instalados dentro dela. Normalmente era um jogo só, porque a placa suportava apenas isso antigamente. E esses cartuchos, posteriormente, foram migrados aí para os consoles mais novos. Era muito comum você ter aí o SNK, que era da Neo Geo, e as Capcom. Era bem comum esse tipo de máquina. A grande época de ouro foi aí na década de 1970 até 1980. E depois ela deu uma alavancada novamente em 1990. Eu sei que às vezes alguns que estão assistindo o vídeo falam, nossa, nem é da minha época. Mas não se engane, era extremamente divertido. O que acabou um pouco com essas máquinas foi a evolução da tecnologia, o hardware foi evoluindo e ele foi ficando mais compacto e foi sendo migrado para os consoles. Foram surgindo os consoles, o acesso ficou mais fácil, ficou mais barato e aí essas máquinas acabaram por ir sumindo. Igual aconteceu com a famosa Lan House. E por que então montar uma máquina dessa? Primeiramente, para resgatar aí bons momentos. Isso lembra muito a nossa infância. Muito divertido utilizar esse tipo de equipamento. Além disso, é um aprendizado, porque você montar uma máquina dessa não é tão complicado, mas também não é tão simples, E passa a ser um desafio para quem gosta de mexer com eletrônica, robótica, marcenaria, tudo isso está incluído dentro de um equipamento desse. Nós aqui no Experimento de Garagem, vocês já perceberam que a gente utiliza algumas técnicas e uma delas é um estudo antes de começar qualquer projeto. Então, antes de iniciar o nosso projeto, a gente vai lá, faz uma boa pesquisa, reúne todos os itens necessários e começa então a desenvolver este projeto. Primeiramente, os tipos de gabinete. Antes de escolher o tipo do gabinete, você tem que saber o que você vai fazer com sua máquina. Se ela vai ficar em algum canto, se você vai carregar ela. Isso aí é um item que você tem que pensar. Eu inicialmente ia montar uma máquina grande, como esses modelos aqui que está aqui na lateral, tá? Eu montar uma máquina dessas maiores, porém eu já não tinha tanto espaço. E aí resolvi montar um modelo que é novo, que nós chamamos de bar top. Por que é um modelo novo? Porque os modelos antigos eram tão grandes assim por conta da TV de tubo que tinha aqui dentro. Com o advento dos monitores LCD, foi possível criar máquinas mais finas, como por exemplo esse modelo aqui de 2007, que é própria de estabelecimentos aí lá do Japão. Eles gostam muito desse tipo de máquina para alguns tipos de jogos, como os jogos de luta. Então, por ser mais fácil de carregar e ocupar menos espaço, eu vou montar um modelo desse menorzinho. Quais são as partes da máquina então? É interessante descobrir aí um pouquinho, estudar um pouco essa história das máquinas para você na hora de montar não apanhar muito. Nós temos várias partes do gabinete, temos o topo, as laterais, nós temos onde fica a propaganda, o marque, tem ainda uma outra partezinha que fica os alto-falantes que podem ficar aqui em cima ou embaixo aqui na máquina. O monitor, ou pode ser uma TV, uma moldura que vai em volta dele, pode ser vidro com um adesivo ou pode ser também um acrílico. Painelzinho de controle e algumas máquinas, quando estão em estabelecimentos comerciais, elas possuem aí o famoso moedeiro
ou ficheiro que tem as fichas, né, para você inserir os créditos para poder jogar, e a portinha para você depois tirar as moedas. Não é o nosso caso. Além disso, ela tem um botão para poder desligar. Normalmente tem uma moldura que vai em volta dela para proteger. É muito parecido com aquela moldura que tem em carteiras escolares. Tem que ter um sistema de ventilação, porque dependendo do que você vai usar de hardware, pode esquentar. A máquina antiga então tinha o chassi do monitor, eles tiravam a parte plástica da TV, ou as mais antigas que tinham até madeira, eles tiravam essa parte toda e deixavam só o tubo com a eletrônica. Tinha a placa do jogo, era uma placa grande, depois eu vou mostrar algumas fotos nos próximos vídeos, como que era. A fonte e um transformador. Como a máquina era pesada e a pessoa precisava arrastar ela dentro do comércio, eles normalmente colocavam algumas rodinhas na traseira da máquina. A frente ficava estável, mas quando você inclinava a máquina, você conseguiria arrastar ela para um lado para o outro. É interessante se você resolver montar uma máquina maior. Bem, os materiais você tem que levar em consideração que tem que ser resistente, você se empolga bastante ao jogar, ela tem que ser estável, não pode ficar balançando muito, porque senão também atrapalha. E nas pesquisas que nós realizamos, hoje nós utilizamos um MDF de 15 ou de 18, pode ser cru ou liso. O que acontece com relação a ser liso ou não é porque você, na hora de decorar com adesivo, o liso fica mais bonito. O cru talvez você tenha que dar uma preparada antes. E você utilizar compensado, aí só se você for pintar com o famoso bate-pedra, aqueles que parece caixa de som, para dar aí só uma proteção, mas não fica muito bonito. É legal também utilizar o acrílico. Se você utilizar, por exemplo, o madeirite, você pode colocar um acrílico e adesivar. Só que se você for somar o preço, aí no final das contas compensa mais de comprar o MDF. Tem que tomar cuidado que se não for MDF naval, ele tem que estar bem protegido, porque se tomar água ele vai estufar tudo e vai te dar trabalho. A borda de madeira, que é aquela fita que ela lembra muito a letra T, olhando para ela assim de compridinho, que é essa que eu falei para vocês das carteiras escolares, então ela ajuda a proteger os cantos. Você pode ter os pezinhos para acomodar a sua máquina, pode ter calço, você vai precisar aí de algum suporte, talvez você possa colocar também algum feltro embaixo dela, se você colocar em cima de algum móvel para não ter perigo de arranhar, ou até a danada da rodinha. Os adesivos decorativos, eu vou deixar depois alguns modelos para você editar e mandar imprimir, ou então você pode pintar também, como foi o primeiro protótipo que eu fiz, eu acabei pintando, optando por uma máquina mais simples. E a parte toda de eletrônica que eu vou comentar com vocês. A eletrônica você vai precisar de um monitor ou uma TV, pode ser uma TV antiga. Eu até separei alguns monitores antigos também para montar uma máquina. Porém, como eu estou montando uma menor, o bar top, eu vou usar um monitor de LCD mais fininho. O sistema de som tem que ser amplificado para dar aquela emoção nos jogos. E se você utilizar uma caixa de som muito sem vergonha, o som vai ficar muito choco e não vai dar aquele realismo que era na época quando a gente jogava. O computador. Você pode utilizar um computador velho. Eu estou utilizando um Pentium 4, por exemplo. São máquinas que têm aí mais de 12, 14 anos aí de trabalho, porém estão funcionando e funcionam bem. Ou você pode comprar um Raspberry Pi, ou então comprar uma placa dedicada, como a Zelf, Pandora, entre alguns outros modelos. Eu utilizei um computador antigo para poder fazer isso. Os botões são do modelo Sanwa, eu acho que é assim que pronuncia, o Seimitsu Oheb. O mínimo que você vai ter aí é de 4 botões, tá? Para poder jogar a maioria dos jogos. Dependendo do modelo, você vai precisar, dependendo dos jogos, você vai precisar de 6 botões. E se for jogos mais novos que você estiver emulando, vai ter
mais botões ainda, como é o caso aí do PlayStation. Até agora os jogos que eu utilizei não usou mais que 4 botões, mas o kit geralmente vem com 10 botões mais o joystick. O joystick pode ser aí do padrão americano, que é mais compridinho, mais anatômico, ou o japonês, que é aquela bolinha, tá? E debaixo dele, o sistema que ele faz o acionamento aí, que informa o hardware, pode ser por micro switch, que geralmente é mais barato, ou óptico. A vantagem do óptico é que não tem esse desgaste mecânico igual tem o micro switch. E ele também é mais silencioso e dizem que é até mais rápido, mas sinceramente eu não consegui perceber isso. Você vai precisar de uma interface controladora. Geralmente você pode encontrar aí pelo nome de Zero Delay ou uma placa de controle de PS2. Há uma diferença aí com relação às duas. Dizem que esta Zero Delay é instantânea e que a placa do controle do PS2 dá um pequeno delay. Sinceramente, eu não consegui ainda identificar esse delay. Seria só para aqueles experts mesmo nos jogos, para poder tentar encontrar essa dificuldade aí com relação ao tempo. Mas a placa de controle do PS2, os modelos que eu vi aí vendendo aí no Mercado Livre, são simples de fazer as soldas nela e é bem mais barato, né? Quase que a metade do preço. Então, vale a pena aí, no início, você investir em alguma coisa mais barata e depois comprar alguma coisa aí mais profissional. Você pode utilizar ainda LEDs para iluminar o seu gabinete, fio para alimentação, energia e por aí vai, e os coolers para poder ajudar a refrigerar aí o seu equipamento. O layout do gabinete. Eu então optei por esse modelo do Evo. Eu vou deixar disponível depois para download para vocês. Aqui ele está até com um tema que fica bem bonito, né? É bem bonito. Vocês podem encontrar aí vários temas para colocar nas laterais, na frente, tá? Aqui embaixo. Fica muito legal mesmo fazer a decoração e utilizar aí um acrílico por cima do controle para proteger aí a sua arte. Senão, se você colocar o adesivo e começar a jogar em cima do adesivo, ele vai desbotar rapidinho. Então é legal você colocar um acrílico e fazer a furação junto. A questão do controle, do posicionamento dos botões, você vai encontrar aí diversos modelos para posicionar. Normalmente, os modelos americanos eram 6 botões em linha reta. Eu particularmente não gostava muito porque os nossos dedos têm tamanhos diferentes, então não era muito ergonômico. Eu preferi optar por esses modelos mais ergonômicos, tá? Como eu havia dito, são necessários normalmente 4 botões. Esse modelo com 6 botões eu acho que é mais do que suficiente. E aí você pode aproveitar o kit que geralmente vem com 10 botões para colocar um botão na lateral para você colocar, por exemplo, jogos de pinball e configurar o controle para você apertar os botões pela lateral. Você pode colocar também os botões na frente do Select e do Inserir Crédito e até colocar alguns botões, se você desejar, para fazer o pause no joguinho e acessar o menu. Aí vai depender das configurações que você fizer. Se você quiser, você pode aproveitar, colocar mais de uma função para os botões, usando aí as configurações de cada emulador. Pesquisando com relação ao software que vai ser utilizado na máquina. Como eu havia dito, nós vamos emular um hardware antigo que já existiu. E aí você tem 2 linhas principais. O sistema operacional, se você estiver utilizando um computador, você vai utilizar o Microsoft Windows ou vai utilizar o Linux. Se você utilizar o Windows, você pode utilizar o XP, que é bem levinho, dá para utilizar o Windows 7 ou os mais novos. Lembrando que quanto mais novo, o hardware seu também tem que ser mais novo para ter a compatibilidade e também para ter um desempenho satisfatório. Os jogos geralmente são leves, mas o processo de emulação às vezes pode aí deixar aí o joguinho um pouco
lento, com baixo frame. Porém, se você utilizar um sisteminha, no caso aqui um XP, ele vai consumir pouquíssimos recursos da máquina, provavelmente vai atender aí a sua demanda. Você encontra na internet uma ISO que chama RetroS, que tem ela pré-configurada com já vários detalhes para funcionar como máquina de fliperama. E essa ISO tem uma versão com XP e uma versão com Windows 7. Eu baixei com Windows XP, porém não fiz ainda testes com ela. Além do sistema operacional, você precisa de um front-end para os seus emuladores, para poder escolher mais fácil os jogos, aparecer uma capinha e mais informações. Aí tem os front-ends mais famosos para o Windows, estão aqui o GameX, Hyperspin, o Advance Memo. Esse Advance Memo eu já olhei, esse Hyperspin são bem bacanas, bem legais de utilizar. Porém, como eu sou amante do Linux, eu vou utilizar o famoso Linux. E aí nós temos algumas distribuições que facilitam bem o nosso trabalho, como é o caso do Batocera, o Recalbox, o Laca e o RetroPie quando você estiver utilizando o Raspberry Pi. Os emuladores, normalmente quando você utiliza aqui a distribuição como o Batocera, o Recalbox, o Laca, eles já vêm embutido praticamente todos os emuladores disponíveis até o PlayStation 2. Então é só você encontrar a ROM do joguinho que você gostava e jogar dentro da pastinha e com mais a BIOS, se for o caso, e ele vai funcionar. No Windows, talvez, se você não estiver utilizando esse RetroOS, você vai precisar baixar os outros programinhas, se por acaso algum desses frontends já não o trouxer junto, né, esses emuladores. Eu particularmente gostei muito de utilizar e não achei tanta diferença de desempenho para as máquinas com Windows rodando aí o Linux. Os emuladores fazem então o papel de converter aquela linguagem que era dos joguinhos para aquele tipo de hardware, né? E os emuladores existem em vários níveis, não vai dar nem para explicar porque é um tema bem mais complexo. Você precisa só entender que ele vai emular um hardware antigo para você poder rodar os seus joguinhos. As ROMs. O ROM, da parte nossa tecnológica, você sabe aí que são as memórias, né, de somente leitura. Então o que foi feito? Eles pegaram os cartuchos e clonaram o que tinha dentro da memória. Ou então pegaram os chips de memória que já eram gravados no hardware e copiaram e transformaram ele num arquivo. Esse arquivo, normalmente, nós chamamos aí também de firmware, era carregado, né, para as placas com a programação do joguinho. Em que, por exemplo, você tem aqui no Atari, você encontra esses arquivos dos joguinhos no formato binário ou então com extensão A26. No Master System, SMS. No Super Nintendo, SMC, SFC e por aí vai. Tem uma infinidade aí de extensões. Cada emulador tem uma extensão específica justamente para poder também ajudar as pessoas que estão instalando aí os jogos. Então, na internet você tem uma infinidade de sites que disponibilizam esses arquivos, os temas. Dentro do Recalbox ou Batocera, que é o que eu estou utilizando mais, eu gostei muito desses modelos que são relacionados a histórias em quadrinhos, né? Os famosos comics. Então isso aqui tem até o nome de comic book, eu gosto muito desse tema. Você tem os arquivos fontes dentro da pastinha do tema para você editar, personalizar. Então é legal de usar o Linux também por conta da personalização, você pode personalizar tudo. No Windows tem sim personalizações, mas às vezes não é tão bruta como você pode fazer no Linux. Você pode deixar ele com a sua cara. Eu então gosto de utilizar esse modelo, existem vários outros temas também. Na hora que chegar na parte da explicação de como que instala temas, eu vou deixar disponível também os links para download. É bom lembrar que você vai precisar aprender a utilizar a configuração do seu sistema. Seja ele Windows ou Linux, você vai precisar fazer vários ajustes.
pode ter em mente que você vai precisar estudar um pouco, porque não é tão simples assim. Principalmente o ajuste fino que você faz dentro de cada joguinho para resolver algum problema de som ou resolver algum problema aí do mapeamento do controle. Se você mudar aí a posição dos botões. Então fica a dica aí que você vai precisar gastar um tempinho configurando também o seu equipamento. Não é só ligar e já está funcionando. Você precisa fazer alguns ajustes. Não é nada muito complicado, mas você precisa dedicar um tempinho para poder fazer os ajustes. Aqui nessa fotinha já tem um preview da minha máquina. Eu dei uma cartoonizada nela para deixar um pouco mais ambientada com essa questão dos jogos. E ela já está funcionando, já estamos testando. Não terminei ainda com relação às artes, né? As artes do letreiro aqui, a iluminação. Está em teste, usei madeirite, como eu havia dito, pintei ela, tá? Com o adesivo fica mais bonito. Ela só está em teste, montei uma para poder começar a fazer essa edição aqui dos vídeos, gravar esses vídeos, gravar essa série. Para o próximo vídeo, eu vou deixar para vocês disponível o arquivo para download do modelo que eu utilizei e explicar como que eu fiz a parte aí da estrutura da máquina. Se você gostou dessa série e ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu joinha, compartilhe com seus colegas. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo experimento.